me chamo Antônia Alves, apresentadora do podcast Você Crê? Estou muito feliz, estamos iniciando mais um episódio para a honra e glória do Senhor, porque Ele que é glorificado e exaltado aqui através dos testemunhos que os nossos convidados estão compartilhando. E para fechar com chave de ouro, né, esse mês, né, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, né, nós temos uma convidada, né, abençoada aqui para testemunhar. Já vou apresentar ela, tá bom? Mas antes, né, eu quero falar para vocês, né, das nossas parcerias, né? Esse modelito aqui que eu estou vestindo, a parceria lá da Asa Morena Fashion, né? Tem modelitos lindos, assim como esse que eu estou vestindo, né? Vocês podem lá conferir as novidades. E também esse sapato lindo aqui, esse calçado, lá da Luísa Gonçalves, né? Sapato super confortável e com precinho que cabe no seu bolso, tá bom? Né? Esse cenário maravilhoso também em parceria com a Móveis Colombos, né? Essas poltronas lindas, essa mesa de centro, esse jarro de flor, tudo de lá. Gente, se vocês gostaram, vão lá conferir, tá bom? Tem 3 lojas aqui na cidade. E esse quadro ali atrás, né, esses 3 quadros, né? Paz, Fé e Amor, né, é em parceria do Shopping da Bíblia, tá bom? Deus abençoe grandemente nossos parceiros. E se você deseja ser um patrocinador, né, desse projeto, desse programa, né, a gente vai deixar o contato aqui na tela para que você venha entrar em contato conosco através da nossa produção, né, para que você venha cooperar, tá bom? No projeto de Deus. E vocês também que desejam contribuir, né, para esse programa chegar a mais e mais pessoas, nós vamos deixar o código aqui do QR Code para que você venha abençoar esse projeto também. Estamos aqui com a nossa convidada, seja muito bem-vinda, né? É uma mulher, meu Deus do céu, com tantas atribuições que eu anotei aqui para poder falar para vocês. Ela é mãe, avó, pastora, né? Conselheira tutelar, servidora pública, teóloga, né? E está cursando filosofia. Que isso, mulher! Seja muito bem-vinda, pastora. Muito obrigada mesmo pelo convite. Me sinto honrada de estar participando. Amém. E contribuindo de alguma forma na vida das pessoas que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, nos assistindo. Nossa, muito obrigada. Nós também agradecemos, né? Foi de última hora, mas graças a Deus deu tudo certo, né, pastora? Sim. E para iniciar, né? Meu Deus, com tantas atribuições assim, como a senhora consegue conciliar tudo isso, né? Porque precisa de uma administração muito, né, forte aí para não deixar de fazer a desejar nenhuma função nem outra, né? Compartilha com a gente. Isso, então, eu sou Marina, sou pastora Marina Falcão, congrego na Igreja do Evangelho Quadrangular há mais de 30 anos. Glória a Deus. E congrego na Marechal Deodoro, 2140, na sede da Quadrangular do município de Porto Velho. Lá eu tenho a função de auxiliar o supervisor, que é o presidente da Quadrangular. Sou pastora auxiliar, estou na vice-presidência da Quadrangular também, na sede do município de Porto Velho. Nós estamos lá resgatando famílias, vidas. Sou casada há mais de 34 anos. Nossa. Hoje a gente sabe a dificuldade que é de manter um casamento. Sim. Mas eu estou, graças a Deus, casada há mais de 34 anos. E temos 3 filhos nesse relacionamento. Nós temos o John, que também faz parte do ministério do Senhor Jesus, resgatando vida. Eu também tenho a Ana Carolina, a única princesa que Deus me deu. E tenho o meu filho caçula, que tem 20 anos. Tenho 3 netos também, ainda tem que ter o tempo para os netos. Nossa, que bênção. Meu neto liga para mim e ele diz assim: vovó, a senhora pode falar? Porque ele já sabe, né? Ele tem 8 anos, então ele já sabe que a avó realmente tem um tempo bem limitado. E aí, em todas as funções que eu exerço, ainda exerço uma função. Hoje, por exemplo, eu estava em casa, fazendo almoço e fazendo café da manhã para o meu filho, para o meu marido. Então, a gente tem que ter
saber distribuir o nosso tempo para todas as funções. Eu costumo falar onde é o lugar da mulher. Aonde ela quiser. Onde ela E quiser. o nosso Nossa. lugar como mulher Pegaram esse aí, mês. meninas. Onde você quiser. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, Sim. é nossa herança. Então, quando alguém vai falar para você, você não pode, eu quero estudar. Não, mas isso não é para você. Quando eu passei para fazer filosofia na Universidade Federal de Rondônia, eu já era graduada. Eu já era teóloga por formação, né? Sou teóloga por formação. Então, quando eu fui para lá, eu pensei, meu Deus, eu pastora fazendo filosofia. Como que eu vou fazer filosofia, né? Porque a gente sabe que há um confronto de ideias, né? Mas eu tenho aprendido muito, muito mesmo. O meu pastor, Toninho, ele fala, deixa Deus te usar aonde você estiver. Porque ele usou uma mula, ele não vai usar você. Verdade. Então, Deus tem me usado na faculdade, até mesmo em filosofia, fazendo filosofia. Então, tudo isso tem uma contribuição de Deus, né? A gente, às vezes, pensa, será que aqui é o meu lugar? Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu, é meu, é nosso. Precisamos conquistar. É verdade. É verdade. E como foi, a senhora falou sobre a questão da filosofia, eu fiquei curiosa, né, na questão realmente, porque é difícil um cristão, né, escolher, né, essa área da filosofia, né, porque é uma área onde há muito confronto de ideias, né, estudar as ideias, né. Então, como foi para a senhora, né, chegar lá, né, principalmente na Universidade Federal, né, de todo o Brasil, que tem assim muitos como que eu posso dizer, professores que defendem, né, o comunismo, né, e a ideia deles eles colocam como lei dentro das salas de aula. E como foi para a senhora conciliar isso? Porque isso é até bem polêmico, né, pastora? Né? Relata um pouco para nós. Sim, sim. Até um dos meus primeiros dias de aula, né, com um professor, e ele chegava na sala de aula e ele falou, tem gente que acredita na Bíblia. Um livro que, para mim, não tem a menor importância. Onde fala onde abriu o Mar Vermelho, as pessoas passaram, ficaram libertas, né? Para você ver, fala dele, né? Aqui em Porto Velho, tem uma época que o Rio Madeira seca. E você passa por aquilo. Então, é fenômeno da natureza. E eu olhando, e tinha pessoas que me conhecem, sabe que eu sou pastora, e eu falei, eu vou falar. E eu falei assim, professor, eu posso falar? E ele falou assim, como é teu nome? Eu falei, Marina. Eu sou Marina Falcão, sou teóloga por formação. E aí ele já me olhou assim, meio impactado, né? Porque já ia haver um confronto. Quando eu disse que eu era teóloga, eu já tinha visto o currículo dele, várias formações, doutor realmente em filosofia, mas não tinha nenhuma área de conhecimento na área de teologia. Então você só pode falar aquilo que você sabe. Aquilo que você conhece, não é? Eu costumo falar, a gente não precisa e não tem como falar o que eu acho e o que eu penso, é o que é. Eu trabalho muito com duas leis, que é a lei da Bíblia, da palavra de Deus, que é uma lei, para mim, é lei, cumpre-se, e a lei do homem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas leis, ela tem muita validade. Então, quando eu questionei ao professor, eu falei, professor, essa mesma história que o senhor conta, de abrir o mar, ele também conta que morreu muita gente. O senhor falou que isso é fenômeno da natureza. Se não tinha água, então o senhor pode me explicar como que as pessoas morreram? E aí ele olhou para a minha cara e falou assim, como é teu nome mesmo? Eu falei, Marina. Ele falou assim, Marina, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de filosofia. E eu falei, professor, o senhor começou falando de religião. De religião. Eu sou pastora na Quadrangular. E eu sou teóloga por formação. E aí ele já ficou meio assim, ele falou, vamos voltar ao assunto da filosofia? E eu falei assim para ele, vamos voltar ao assunto da filosofia, mas, professor, nós temos que falar o que nós sabemos, o que nós realmente temos certeza. Eu sou teóloga por formação, o senhor tem a sua área de formação. Então, o senhor não pode falar que a Bíblia não existe. A Bíblia... Se for assim, então, o senhor vem me apresentando um livro de Platão, o livro de Aristóteles. Por que eu vou crer num livro de Platão e de Aristóteles e eu não vou crer na Bíblia? Sim. Então, os livros que o senhor está me apresentando, eu também não vou crer. Né? E ele falou assim,
Marina, eu gostei do debate, mas nós vamos aprofundar isso mais frente. Eu estou encerrando, concluindo filosofia, até hoje a gente ainda não teve esse papo de conclusão realmente. Mas o importante é saber que cada um na sua área de conhecimento. Nós precisamos conquistar o nosso espaço. Quando eu fui fazer filosofia na Universidade Federal de Rondônia, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, será que aqui é o meu lugar? Fazendo filosofia. Nossa. E aí meu pastor sempre fala, onde Sim. você está, você tem que fazer a diferença. É verdade. Então conversa com um ali, conversa com outro ali. E precisamos levar o evangelho realmente a toda criatura. E fora os professores em si, os alunos a senhora sentiu um certo, sei lá, um bullying, um desprezo por a senhora ser pastora lá na faculdade? Entre os alunos mesmo, né? A senhora sentia essa diferença? Não, né? Hoje já é bem mais aceito, né? O fato da mulher estar em um determinado local, ter um determinado título. Sim. Né? Então, bem tranquilo, na faculdade mesmo, hoje em sala de aula, nós temos várias pessoas evangélicas, né? E o que não são, vê a gente como referência. Sim. Eu quero conversar com você, eu estou passando por isso. Então, acaba aproximando pelo fato Sim. de eu ser mulher também. Porque, na verdade, a gente precisa respeitar um ao outro, né? Sim. Respeitar a ideia do outro e não entrar em conflito nessa questão, né? Sim. Tem que saber se posicionar, né? Sim. E parabéns, né? Porque a senhora conseguiu se posicionar e mostrar ali que realmente a senhora estava, né, preparada. Né? Então, realmente, né, a gente pede até para que as pessoas, né, que estudem a palavra, que se aprofundem na palavra, porque se acontecer com você também, você está preparado para um confronto e sair, né, de uma maneira tranquila, que não agrida, né, ambas as partes, né, pastora? Sim, o livro de Oséias, ele fala que o povo perece porque ele falta Sim, conhecimento. E nós precisamos realmente conhecer. Eu disse no início, parabéns por esse momento maravilhoso, né? É um momento de você transmitir conhecimento. Então, aqui vocês são um canal de bênção. Amém. Na hora que cheguei ali, pude Amém. Sentir a presença de Deus. E eu fiquei olhando e falei, gente, eu tenho 50 anos, então eu sou de uma época que as pessoas falavam, isso é do capeta, isso é do capeta, isso é do capeta. Uma vez eu comprei uma moto, uma Titan, 150 cilindradas. E ela tinha, a frente dela, como se fosse um garfo. E alguém olhou para a moto e falou assim, pastora, nossa, me admira a senhora, uma pastora andando com a moto do capeta. E aí eu olhei, respirei, eu falei assim, linda, o capeta não tem nem a chave da casa dele, vai ter a minha moto. A moto é minha, consagrei ao Senhor, Sim. Ele me deu. Então, assim, as pessoas ainda hoje perecem por falta de conhecimento. É verdade. Tudo que tem, nós precisamos conquistar. É e verdade. Esse aqui é um espaço maravilhoso. Amém. Parabéns. Amém. Olha, realmente Deus tem feito maravilhas, né? Hoje nós estamos gravando, né, o 9º episódio já. E se me perguntarem como conseguiu, pela fé. Pela fé somente. Né? Porque Deus vai provendo uma coisa, vai provendo outra, e nós estamos aqui. E eu tenho certeza que ainda vamos gravar muitos outros, né? Para a honra e glória do Senhor. Né? Porque eu tenho certeza, pastora, que o seu testemunho vai impactar muitas vidas. Né? E agora eu quero tocar no assunto do como Deus chamou a senhora para ser conselheira tutelar. Nossa, que maravilha, né? E a senhora me disse que já são 15 anos, né, exercendo, né, essa função como conselheira. Como Deus presenteou a senhora dessa forma? Isso. Como pastora, né, e fazendo missões, trabalhando muito na área da criança e do adolescente, uma conselheira tutelar, Maria, que hoje não está mais em Porto Velho, ela foi embora para o interior, não é mais conselheira tutelar há muitos anos. Sim. E aí ela falou para mim, Marina, por que você não vai concorrer ao conselho tutelar? E eu confesso que nunca tinha me atentado a isso, né? E eu falei assim, o que é conselho tutelar? O que faz conselho tutelar? E ela falou para mim, o conselho tutelar, ele faz justamente o que você faz. Então ajuda. Começou dentro da igreja, a senhora pastoreando, no caso? Sim, eu. Sim. Tá. Então a senhora já cuidava de família, já cuidava de adolescentes. Isso, sempre trabalhei sim. voltado, como na minha igreja tem
presidente de crianças e juniores, presidente de jovem, presidente de adolescente. Sim. E eu sempre trabalhei nessa área, né? Aí ela falou assim, é a sua cara. E aí eu procurei estudar e falei com o meu pastor, né? E aí o meu pastor na época, o pastor João Leão, e ele falou assim, Marina, você vai ser um anjo naquele lugar. Deus vai te usar tremendamente. Eu confesso que fiquei meio assim assustada, né? Porque ser conselheira tutelar é garantir direito. E quando você fala em garantir direito, é algo violado. E quando fala de violação, infelizmente a violação é por parte do quê? Do governo, da família, da sociedade e até mesmo pelo próprio adolescente, pela própria criança, né? Então, foi uma barreira. E ser conselheira tutelar requer muito estudo, assim como ser uma pastora, né? Ter um título de pastor. É ler muito, estar debruçada em muitas leituras e questionamento, até para você mesmo poder entender realmente o que faz um conselho tutelar. Hoje, a atribuição do conselheiro tutelar, ele é muito distorcido. Esses dias mesmo, eu, no plantão, o Conselho Tutelar trabalha sobre plantão, ele trabalha no prédio das 8 ao meio-dia e das 2 às 18. Só que no horário de intervalo do almoço e depois das 18, e sábado, domingo e feriado, a gente trabalha sobre plantão, em um telefone. Você liga e a gente te atende. E aí ligou uma mãe e ela dizia para mim assim, conselheira, eu quero que a senhora venha aqui na minha casa. E eu brinquei com ela estava muito, muito nervosa, né? E eu, com quebra-gelo, eu falei assim, eu vou na sua casa tomar um café? E aí ela disse, não, eu quero que a senhora venha na minha casa para a senhora levar o meu filho. Eu vou entregar meu filho ao Conselho Tutelar. E eu disse para ela, como assim, mãezinha? Não, é seu, Deus deu para a senhora cuidar. Eu posso ajudar a senhora de alguma forma, mas pegar o seu filho e cuidar, o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o dever de educar é dos pais. O livro de Provérbios, ele fala, ensina a criança no caminho. Então, mãezinha, é a senhora que tem que fazer isso. Então, há muita distorção do que faz o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é aquele que cuida de crianças, que cuida de adolescente, que cuida de... Não. Quem tem que cuidar é os pais. O Conselho Tutelar garante direito de crianças e adolescentes. Direito o quê? Direitos violados. Foi no médico, geralmente o médico transcreve um acompanhamento com neuro. Sim. Não tem neuro. O Conselho Tutelar tem que ter, sim. Tem que ter. Tem aquela fila interminável que você fala assim, está na fila de espera, mas eu sou qual? Primeiro, segundo, terceiro? Não sei. Está numa fila de espera enorme. O Conselho Tutelar vai lá e diz, opa, governo, essa criança precisa de um neuro. E de urgência, né? E com urgência. E a gente busca garantir esses direitos, né, de crianças e adolescentes. Mas o que tem acontecido hoje, Linda, é que assim, as pessoas têm distorcido a atribuição do Conselho Tutelar. Nós não somos polícia de crianças e adolescentes, nós não prendemos crianças nem adolescentes, nós não tiramos do pai e da mãe, mas o que gostaria de chamar a atenção quando fala de pegar as crianças do pai e da mãe, hoje em dia, o maior violador de direito, isso é pesquisa, e isso está lá no site do Disque 100 dos Direitos Humanos de Brasília. O maior violador de direito é a própria família. Nossa. Aonde é para cuidar. Verdade. Aonde é para zelar. E são os próprios violadores de direito, né? Então, nós precisamos nos atentar realmente ao cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos. É verdade. É isso mesmo. Então, realmente, as pessoas têm que entender, né, que precisam entender qual o papel. E o papel de educar. O papel de cuidar é dos pais. Então, o conselheiro, ele vem só para auxiliar, não é isso? Sim. A função do conselheiro é auxiliar aquela criança, né? Então, o nosso bate-papo tá muito legal e já voltamos. Vamos dar um intervalo rapidinho. Podcast Você Crer? Oferecimento Columbus é muito bom comprar aqui. Centro Jatuarana e José Amador dos Reis. Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 992714981. Telemídia Publicidade. 992750685.
Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Brasp Veículos, Rua Raimundo Cantuária, 3742. Nova Porto Velho, 99909-5200. Brasp Ciclopeças, Rua Raimundo Cantuária, 3722. Nova Porto Velho, 3222-9709. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Esmalteria Amor Sofi, Avenida Amazonas, 2456. Nova Porto Velho, 98479-7587. Para-Chocão Funilaria e Pinturas, Rua Osvaldo Moura, 7492. Bairro Tiradentes, 99372-0832. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja Virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651. Clodoaldo Pontes Pinto. AMG Associação Mulheres Guerreiras de Candeias do Jamari, Rondônia, 99359-0767. E já voltamos com o nosso bate-papo aqui com a pastora Marina Falcão. E assim, eu peço para que você, se estiver gostando do nosso bate-papo, se Deus tem tocado no teu coração, se tem falado com você essas experiências que ela tem compartilhado, comenta aqui com a gente se você já passou por alguma situação dessa que ela tem compartilhado. Ou, se você desejar, vir também aqui participar da nossa entrevista, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela, tá bom? Pastora, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, E eu gostaria que a senhora compartilhasse uma experiência forte, nesse período de 15 anos aí, como conselheira. A senhora tem muita história para contar, de experiências difíceis, com as crianças, com os adolescentes que a senhora já passou. Nos conte aí alguma que marcou, esse período que a senhora tem passado. Nesse tempo todinho, como conselheira tutelar, e como pastora, porque a gente não consegue separar. Sim, eu sou garantidora verdade. de direito de crianças e adolescentes e também sou garantidora de direito do que a palavra de Deus diz, que família é fundamental, que a família é a base de tudo. E então, uma de vários casos que já passou pela minha mão, inclusive foi motivo de sentar e chamar toda a rede de proteção de crianças e adolescentes, onde eu atendi uma adolescente de 13 anos, e ela estava grávida e não tinha mãe, e o pai usuário de droga, e ela grávida, nunca tinha passado por um médico, e aí a gente levou ela na maternidade, ela não estava bem, já estava com certos meses de gravidez, não sabendo exatamente quanto tempo, até porque 13 anos, E não tinha passado pelo médico ainda. Nunca tinha ido ao médico, assim, porque faltava aquela pessoa que se preocupasse verdadeiramente com ela, Então, daí a gente vê o papel do Conselho Tutelar. E aí ela passando mal, e a vizinha pegou e ligou. Eu estava no plantão e eu fui lá e levei ela para a maternidade. Cheguei lá na maternidade e me falaram assim, a conselheira tem que levar no posto, isso era sábado, tem que levar no posto na segunda-feira para ver realmente o primeiro atendimento. Eu falei, moça, a senhora não está entendendo. Essa adolescente está passando mal, a gente não sabe realmente o que está acontecendo com ela. Ela disse que está grávida, mas a gente não sabe se ela está grávida. Então, ela precisa de um atendimento. E aí houve aquela resistência no atendimento, Não, leva para o postinho na segunda-feira, e era no sábado. Nossa. Então houve a necessidade, então eu digo, eu quero falar com a direção. Ela falou, a diretora não está. Eu falei, moça, eu preciso falar com a direção. E eu já sabia que existia uma rede de enfrentamento, a qual eu também faço parte da coordenação da rede de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes no município de Porto Velho. E aí
houve toda uma mobilização para que essa adolescente fosse atendida. Né? E, de fato, ela foi atendida, foi acompanhada, eu acompanhei ela por um bom tempo, depois ela foi embora para Manaus, né? E a gente pôde realmente mobilizar uma rede de atendimento para que essa adolescente fosse atendida. Né? Então, daí, fortaleceu mais a minha vontade, disse, nossa, como é importante você não só ter o título de conselheiros tutelares, mas conhecer o que fazer. Porque como você pega uma situação e você não sabe o que fazer, vem segunda, aí tá bom, pega a menina e tá embora, vamos embora. Ela falou que é para vir segunda. Né? Se eu não fosse insistir e falar assim, moça, ela tem direito à saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante isso, é direito dela. Ela precisa ser atendida e é agora, aqui não é uma maternidade. E aí, de tanto insistir, isso não foi assim 10, 15 minutos, não. Nossa. Foi mais de 40 minutos. E daí, então, houve a necessidade de sentar e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando pega uma criança abusada, faz o quê? Né? Hoje existe um fluxo de atendimento, a partir dessa discussão do meu atendimento, há muito tempo atrás, não me recordo o ano, mas tem um tempo, que hoje existe um fluxo de atendimento. Se um menino é abusado, criança e adolescente, é abusado sexualmente ou até suspeita de um abuso sexual, leva para o Hospital Cosme e Damião. Lá tem uma equipe multidisciplinar para atender essa criança. Houve até uma suspeita, leva para o Hospital Infantil Cosme e Damião. Adolescente perante a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2, diz que adolescente é a partir dos 12 anos de idade. Então, se a adolescente foi abusada sexualmente, leva para a maternidade. Lá também tem uma equipe. É um menino, um adolescente de 12 anos, 13, 14, foi abusado. Leva para a UPA, que lá também tem uma equipe para atender. Né? Então, ser conselheiro tutelar requer muita experiência, realmente, muita leitura, muito conhecimento, né, dos direitos, né? Sim, e conhecer. Até assim, hoje, por exemplo, tem pais, esses dias mesmo, a mãe me ligou e falou, eu quero que a senhora venha na minha casa para a senhora levar o meu filho. Eu vou entregar ele para a senhora. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, ele não me obedece. Eu falei assim, mãezinha, ele não obedece a senhora, que sustenta, da casa, comidinha e roupa lavadinha, ele vai obedecer a mim? Então, há uma distorção do que realmente a atribuição do Conselho Tutelar. O que cabe aos pais é educar. É educar. É dizer, menino, olha, você pode ir até aqui, depois daqui não. Eu atendi um adolescente um tempo atrás e ele falou assim para mim, conselheira, eu não vejo a hora de eu inteirar 18 anos. Eu falei, você vai fazer 18 quando? Semana que vem. E eu, nossa, quando eu inteirar meus 18 anos, eu vou ser livre. E aí eu chamei ele para uma reflexão. Eu falei, realmente, você vai ser livre. Você trabalha? Eu falei, não. Você paga água, luz, telefone, paga o aluguel? Ele falou, também não. Eu falei, eu não entendi qual é a liberdade que você vai ter. Eu não entendi. Porque, assim, você vai inteirar 18 anos, semana que vem você não trabalha. Você tem geladeira, fogão, cama para dormir. Sim. Não, eu falei, e a geladeira? Qual é a geladeira que você usa? A da mamãe. E a cama? A mamãe que comprou. E o feijão e o arroz, todo dia que você come? Papai e mamãe que compram. Eu falei, eu não entendi a sua liberdade. Ou seja, quando você inteirar 18, você vai continuar morando com o papai, morando com a mamãe, e eles vão continuar pagando as suas contas, então reflete comigo. Quem vai mandar na sua vidinha? Oh, meu Deus. E eu falei para a mamãe, a não ser, mamãe, que a partir de semana que vem, quando ele inteirar 18 anos, você fala, filho, olha, mamãe gosta muito de você, mas a partir de hoje você vai ser livre, vai morar no seu apartamento. Mas, mamãe, como é que eu vou pagar? Não sei, filho. Aí já é contigo, porque você já é maior de idade. Já é livre, né? Já é livre, né? E o meu feijão, não sei também, filho, é você que vai comprar. Né? E eu perguntei para ele, você sabe o preço do feijão? Na época o feijão estava caro demais, parecia ouro. E ele falou assim, não sei. Eu falei, não sabe? Por que você não sabe? Ele falou, porque é a mamãe que compra. É a mamãe. Pois é, então ser livre, quando você diz que vai ser livre, é justamente você também arcar com toda a responsabilidade. Sim. A maioridade, ela vem na nossa vida e a gente diz assim, poxa, agora tudo é responsabilidade minha, todas as minhas contas são responsabilidade minha. Não é só inteirar os 18 anos. 18 anos é maravilha, é bom, mas você também tem que entender que, ao completar os 18 anos, tem toda responsabilidade.
né? E aí ele ficou pensando assim, ele falou, meu Deus, realmente não é tão fácil inteirar os 18 anos, né? E eu falei, você está vendo a responsabilidade que é ser pai e ser mãe? Sua mãe trouxe você aqui para que eu possa conversar com você. E você possa entender realmente que fazer os 18 anos não é fazer 18, abrir a porta e pronto, agora eu vou para a noitada, eu vou para onde eu quiser, volto a hora que eu quero. Não, não é assim que funcionam as coisas. Então, a gente, quanto conselheiros tutelares, a gente tem que trazer até um papel de conciliadora, né? de conversar, de orientar realmente aos pais e aos adolescentes, principalmente aos adolescentes, né? Que acham que a partir do momento que inteira os seus 15, 16 anos, já pode fazer o que quer. E não é assim. Hoje, em Porto Velho, antigamente, só existia um lugar onde ficava adolescente que cometia ato infracional. E o que é ato infracional? É aquele adolescente que comete algo fora da lei. Só tinha um em Porto Velho. Hoje nós temos a provisória, a Rio, a Amazonas e a da mulher. Nós temos 4. Nossa. E eu vou falar para você, como garantidora de direito, está lotado. Lotado. Meu Deus. E eu pergunto para você e para você que está nos assistindo, não existe lei para criança e adolescente que comete ato infracional? Existe. Existe. Você sabia que se um adulto cometer um crime e ele pegar 3 anos de detenção, se ele estudar, diminui na pena, se ele trabalhar, diminui na pena. A pena máxima para um adolescente que cometeu o ato infracional é 3 anos. 3. Você sabia que se ele trabalhar, ele continua pegando os 3 anos? Se ele estudar, ele continua pegando os 3 anos? Não diminui, não. Ah, não diminui? Não diminui, não. É direito dele trabalhar e estudar. Mas aí ele volta para detenção, no caso, é isso? É tudo dentro da unidade de internação, que chama. Tudo dentro da unidade. Dentro da unidade tem escola, tem uma sala lá que é preparada para recebê-lo. O professor vai até a unidade. Ah, entendi. É tudo dentro da unidade. Entendi. Ou Ele seja, não pode sair, né? Não. O que o adolescente... Hoje a gente tem visto muito isso. Há um tempo atrás, acho que aproximadamente uns 7, 8 anos atrás, eu fui chamada num local desse, ali na Rio, onde tinha um adolescente que ele cursava o 1º ano do ensino médio. E aí ele foi cumprir a pena lá, e a família foi lá e disse assim, conselheira, não tem aula para o meu filho, porque diz que só tem professores até o 8º ano. Aí eu falei, que série faz seu filho? 9º. Aí eu fui lá na unidade, ele falou, olha, a gente não tem, porque a nossa demanda aqui mal tem o 2º e o 3º ano do ensino fundamental. Ou seja, série que aqueles pequenininhos estão fazendo, os grandão estão fazendo também. Nossa. Então, aí eu falei assim para ele, pois agora já tem um e precisa ter professores para ele concluir o ensino médio dele. Então, foi preciso a gente ir lá também intervir para que realmente fosse montada uma estrutura para que esse único menino, o estatuto, ele não garante direito de um coletivo, houve um direito violado, o conselheiro tutelar tem que agir. Então, é raro hoje na unidade de internação, onde ficam os adolescentes que cometem ato infracional, ter o seu ensino médio ou está concluindo o ensino médio. A maioria é série baixa. Nossa. E o que nos chama a atenção, amados, é justamente assim, quando chama os pais para conversar e fala, pai, você matriculou o seu filho? Não matriculei porque ele não vai para a escola, então ele vai tomar o tempo de quem quer estudar. E eu falo assim, paizinho, o que você está falando é muito sério. Os pais estão perdendo a autoridade. Mas é isso que me chama a atenção. É chocante isso. Olha, você chegar para o seu filho e dizer assim, eu não vou te matricular porque você vai tomar a vaga de outro. Quando meu filho mais novo, ele é marceneiro, profissão, e ele trabalha nessa área, ele tem 20 anos, desde os 18 anos de idade, ele ganha o seu próprio dinheiro, ele era marceneiro. Ele fazia o curso de marcenaria ali no Senai, na Rio de Janeiro. E quando ele ia para a aula, ele ia por volta de 1h, 12h40, e ele falava assim, mãe, eu não vou hoje porque o sol está quente. Eu falei, você vai? Ah, mas você não se manda, quem manda você sou eu. Ou seja,
Se eu falar, meu filho fala, mamãe, eu não vou para lá não, porque eu sou daqui, tá bom. Mamãe, eu não me matricula não, tá bom. Há uma inverter valores. Hoje, quem manda agora é as crianças e adolescentes dentro de casa. Sim. Quem continua mandando é os pais. Você vai estudar sim, porque eu já te matriculei e você vai para a escola. Acabou-se. É firmeza. Não é espancar. Entende? Não é chegar assim, eu vou tacar de pau na tua cabeça para tu ficar estribuchando aqui. Isso é crime. É, com certeza. Né? Se você bater numa criança e num adolescente, é crime. Você bater num adulto. Aí, bater num adulto é crime. Bater em criança e adolescente é correção. Então, a gente tem que analisar realmente o que eu tenho oferecido para o meu filho. A gente precisa verificar isso. É verdade. E realmente, né, os pais, né, o conselho para os pais, né, tomem as suas posições, né, como autoridade que vocês são, né. O Senhor Jesus, ele deixou na sua palavra, né, que ele mesmo fala, ele corrige o filho que ele ama, né, e você, né, e eu, e nós, estamos fazendo esse papel de corrigir os filhos, né, de nos posicionar como realmente uma autoridade dentro da nossa casa, né, porque realmente quem manda não são os filhos, né. Na verdade, até os 18, eles não têm autonomia nem vontade, né. Quem é a vontade é quem decide, é a própria os pais, né? Sim. E aí parece que os pais estão um pouco relaxando e estão deixando isso para os filhos. E como os filhos não têm maturidade suficiente, e aí acontece, né, de eles serem acionados por vocês, porque não conseguem exercer seu papel. Verdade. Né? Eu, adulta, hoje, por exemplo, tem dia que eu digo, ai, não vou para aula não. Ah, tô cansada, trabalhei o dia todo, não vou para aula não. Aí depois vem aquela coisa assim de, eu preciso, eu vou para a escola. Agora, você imagine um adolescente. Ah, você vai para aula? Não, não quero ir. Tá bom, então. Não vou, não vai. Ah, você quer fazer um curso? Também não. Então tá bom, não vai. Gente, como assim? Como ficará essa criança, né? Futuramente, esse adolescente. Podcast Você Crer? Oferecimento Columbus é muito bom comprar aqui. Centro Jatuarana e José Amador dos Reis. Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste, Zona Sul. 99271-4981. Telemídia Publicidade 99275-0685. Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Brasp Veículos, Rua Raimundo Cantuária, 3742. Nova Porto Velho, 99909-5200. Brasp Ciclopeças, Rua Raimundo Cantuária, 3722. Nova Porto Velho, 3222-9709. Atitransfer Personalizados, 99264-1022. Esmalteria Amor Sofi, Avenida Amazonas, 2456. Nova Porto Velho, 98479-7587. Para-Chocão Funilaria e Pinturas, Rua Osvaldo Moura, 7492. Bairro Tiradentes, 99372-0832. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja Virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651. Clodoaldo Pontes Pinto. AMG Associação Mulheres Guerreiras de Candeias do Jamari, Rondônia, 99359-0767. E voltamos com essa entrevista abençoada, o papel dos pais, né, dentro da criação dos seus filhos, né? E qual conselho, pastora, a senhora dá para os pais, né, para eles continuarem, né, para eles voltarem, né, a exercer o seu papel?
Pais, vocês são autoridade sobre a vida dos seus filhos. Autoridade. Diálogo com os nossos crianças, nossos adolescentes, isso é fundamental. Diálogo. E nem sempre o que ele quer é bom para ele. E nós sabemos que não é. Eu atendo família hoje, pais e mães, que eles falam assim, olha, ele não quer estudar, então ele não vai. Mas na frente ele vai saber a falta que faz. E aí eu falo, meu Deus, adolescente, espera lá fora, Joãozinho, que eu vou conversar com a mãe aqui. Dá um puxão de orelha. Eu falei, mamãe, as coisas não funcionam assim, não. Nós adultos não fazemos o que queremos. Muitas das vezes, sim, a gente tem que, às vezes, fazer o que não quer para futuramente fazer o que gosta. Sim. É desse jeito. Mas não é, né? Não Imagine um adolescente, uma criança que não tem esse pensamento. É assim, nós precisamos entender que os nossos filhos, nós é que direcionamos. A Bíblia diz isso, ensina a criança no caminho. A Bíblia não diz, criança, ensina o teu papai a ser pai, Verdade. ensina a tua mãe a ser mãe. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. E aí também nos traz uma reflexão. Qual é o caminho que você tem ensinado a seus filhos? Qual é? Muito bom. Eu conheço muitas pessoas, amada, que hoje, assim, começa a ir para a festa na segunda-feira. Tem a segunda do patrão, né, à noite, festa do piseiro mesmo, mundano que eu falo. Tem a terça do não sei o quê, tem a quarta não sei o quê, de segunda a segunda. Quando eu vou para uma vigília, por exemplo, e eu passo a noite acordada, eu quero só estar dormindo. Aí eu penso comigo, se uma pessoa dessa vai para a segunda do patrão, a terça do não sei o quê, a quarta não sei o quê, a quinta não sei o quê, a sexta não sei o quê, sábado não sei o quê, domingo, qual é o momento que tem para os filhos? Isso mesmo. Qual é? Porque vai estar dormindo durante o dia. E os filhos, como é que fica? O papai cuida, a mamãe cuida, o vovô cuida, a tia cuida, a madrinha cuida, o mundo cuida, o traficante cuida. Porque eu vou lhe falar uma coisa, hoje os traficantes ele têm a maior paciência de ensinar uma criança e um adolescente a vender a droga. Meu Deus. Maior paciência, eu vou te ensinar, ensina conta, ó, tu vende isso aqui, tu ganha isso. Ensina, tem maior paciência. Já o papai e a mamãe não tem. Não tem. E não tem tempo, não tem paciência. Chega cansado em casa do trabalho, só pensa em dormir. Só. E aí a criança fica no celular, na televisão, né? Vendo às vezes como você chega cansado, nem vê, nem presta atenção o que a criança tem assistido, Como o que ela está. tem visto, como ela tá, como foi o dia dela, né? Então realmente o que falta é diálogo, Eu tenho né? uma neta que ela tem 8 anos, ela mora comigo. Sim. Quando ela chega, eu chego em casa, ela olha para mim, ela fala assim: "Vovó, como é que foi seu dia? Olha que linda. Como é que foi o seu trabalho?" Ela fala desse jeito. Mas aí você pergunta, mas como que ela pergunta? Por que ela pergunta isso? Porque quando ela chega da escola, eu pergunto para ela, quando eu estou em casa, eu falei: "Meu amor, como é que foi sua escola? Como é que foi a aula hoje? Você estudou o quê? Você comeu o quê?" Porque ela gosta de comer. Comer, ela gosta de comer. Você comeu o quê? Então, hoje, com o meu tempo corrido, eu tenho tempo para ver o meu esposo. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. É Quando eu verdade. chego em casa, eu olho para o meu marido, se ele está meio assim, eu falo: "O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa?" Aí ele: Não, eu estou bem." Eu falei: "Mas isso é um bem assim tão..." Aí ele: Não, deixa eu te contar. Aí ele conta. Meu filho: "Meu filho, você está bem?" Mãe, estou levando." Eu falei: "Levando para onde, filho? O que está acontecendo?" Então, a gente precisa separar o tempo. Tempo de mãe, tempo de trabalho, tempo de estudante, tempo. Né? A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. E há o Verdade. tempo de acompanhar a família dos outros, como é o meu caso, como pastora, e também como conselheira tutelar. Né? Quero contar um relato de pastora, posso? Claro, Rapidinho. fica à vontade. Uma certa vez, eu, presidente do grupo de mulheres na minha igreja, e acompanhando o casal sempre brigava até o ponto que eles chegaram de divórcio. E aí Meu a mulher Deus. falou para mim, "Pastor, eu vou me divorciar. Eu não aguento mais. E o meu divórcio já está marcado para amanhã." Eu falei: "Como assim? Amanhã nós E era vamos..." membros? Membros da igreja. E falou assim: "Amanhã eu vou para o cartório e a gente já vai assinar documento de divórcio." Aí eu olhei assim: "Como assim, amigo? Calma, vamos conversar." Ele falou: "Não, já está tudo decidido."
Aí eu falei, então tá decidido. Tá decidido, porque ele não quer mudar e então para mim não dá mais. E eu já vim acompanhando esse casal já há um tempo, né? Aí eu falei assim, mas por que a separação? Bota na balança o que é ruim e o que é bom. Tem mais coisa ruim ou mais coisa boa? Ela falou, mais boa. Eu falei, então, você acha que essa coisa ruim que tem aqui e a coisa boa, que é mais coisa boa que acontece no seu casamento, é um motivo de separação? Ela falou, porque eu já estou cansada, eu estou estressada. E eu falei, então vamos orar. E depois que a gente começou a orar, eu falei assim, a gente costuma orar o Pai Nosso e fala assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, que seja feita a tua vontade. Mas às vezes a gente fala assim, que seja feita a minha vontade e acabou. Deus, fica aqui porque eu vou fazer a minha vontade. A maioria das vezes é assim. Mas a gente não orou que seja feita a tua vontade. E aí eu falei para ela, amiga, então tá bom, se é o que você quer, vai. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando você chegar lá, se for da vontade de Deus, você vai assinar esse divórcio. Se não for, Deus vai usar alguém, Deus vai abrir a tua mente para que isso não aconteça. Você tem uma filha linda, 3 anos na época a criança tinha, linda. Aí ela falou, não, mas pastor, o que a senhora falar para mim, entra aqui e sai por aqui. Eu falei, não vai entrar aqui e sair por aqui, não. Nossa. Vai entrar e Deus vai fazer a obra. Sim. E ela foi no outro dia. Quando ela chegou à noite para o culto, ela olhou para minha cara, ela começou a rir. Eu falei, mas tá muito feliz, para quem a gente acabou de se divorciar, né? Aí eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou, pastora, a senhora acredita que o juiz era pastor? Eu falei, hã? Como assim? O que era para me assinar lá o divórcio? Ele me deu um sermão e ele falou assim, você tem certeza que você quer separar? Eu até pensei que eu estava falando era com a senhora. Meu Deus. E ele me fez refletir, o meu bênção. marido também, e ele falou assim, sabe o que tem acontecido? O amor não acabou entre vocês. Vocês precisam resgatar o primeiro amor, isso sim. E não é motivo de divórcio, não é. Sim. E ele passou um tempão conversando com eles e tudo, no final ele falou, vocês ainda querem divorciar? Ele falou, não, a gente não quer divorciar mais não. Vamos embora vamos ser felizes, vamos tirar o que está causando todo o nosso problema e vamos criar nossa filha, né? Então, assim, a família, nós precisamos ter tempo para o marido, para os filhos, para os netos, nós precisamos. Às vezes, amada, a gente fica preocupado com tantas coisas que e não acaba... são tão importantes, porque a família é o nosso maior patrimônio. Não é o emprego, não é os bens, né? Não é a nossa carreira, mas é a família, né? O nosso maior patrimônio. E hoje a gente vê as pessoas dando valor a coisas e não às pessoas, né? E é triste a gente ver isso, né? É muito triste, porque as pessoas estão desvalorizando o que tem que ser valorizado, né, pastora? Eu acho que a família é referência. Eu, como conselheira tutelar, às vezes a pessoa pergunta assim, você é mãe? Eu falei, eu sou. 3 filhos eu tenho, todos 3 maiores de idade. Todos 3 são referências. Todos 3 são referência. Eu tenho uma filha que ela é marceneira. Aí todo mundo fala, como assim? Eu nunca vi uma marceneira, eu vou trazer a minha filha para você conhecer. Minha filha é marceneira, mas faz móvel. Desenha. Nossa. A uma mulher que quebra paradigma. Né? Então, eu volto a dizer, nós, mulheres, nós temos que conquistar o nosso espaço. E um dos nossos espaços que a gente não pode perder é ser aquela mulher que edifica o seu lar. A Bíblia, em momento algum, fala de um outro ser. É a mulher que edifica o seu lar. E eu, nesses meus trabalhos, né, nesses meus... Há muitos afazeres, né? Além de zelar pelo bem-estar de famílias, como pastor e como garantidor de direito de crianças e adolescentes, eu defendo principalmente a minha família, né? Os meus filhos, os meus netos. Isso é fundamental. O meu esposo, como é que está o meu esposo? Como é que está a minha família? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com os outros, dentro da igreja mesmo. Muitas das vezes a gente se preocupa tanto de acompanhar a família e quando chega em casa para ouvir a esposa, não, tô cansada. Eu tô estressado, porque já ouviu não sei quem. Desse jeito. Mas a gente tem que parar e falar, meu amor, você está linda hoje. Ou meu marido, nossa, você está bacana hoje, você está bonito hoje. Né? Então, a gente precisa também cuidar da nossa família. É verdade. Falta muito o diálogo, né? E se você vê, acho que no ranking aí dos divórcios, né? Em primeiros lugares, né? Um deles é o divórcio.
Um deles é a falta de diálogo, né, que causa o divórcio, porque as pessoas chegam cansadas, mal conversam, não sentam na mesa, que a mesa é um altar, né? Não sentam mais na mesa, vai cada um para a sala ou para o quarto, vão comer e esquecem do principal, que é a questão ali da harmonia, né? De sentar na mesa e jantar. Né? Aconselho, né, a vocês pais, né, tire um tempinho para jantar, almoçar com seus filhos, com a sua família. Né? Isso é muito importante. A gente pensa que não é nada, mas quando chegar mais na frente, a gente vai perceber o quanto é importante essa iniciativa, né, de nós almoçarmos e jantarmos com a nossa família. Ou apenas jantar, né, porque às vezes a corrida do dia a dia não dá tempo para almoçar. Mas se você tirar um tempo para jantar, pelo menos, nossa, é muito importante. Eu atendo mulheres no Conselho Tutelar que elas chegam já assim, tão num alto índice de estresse, que eu falo assim para ela, quando foi a última vez que você saiu com a sua família? Saiu? Não, a gente não tem tempo para isso, não. Não, eu trabalho, eu estudo, eu isso e aquilo. Eu falei, moça, eu trabalho, eu estudo, eu cuido da sua vidinha, que eu estou cuidando da sua vida, e ainda eu chego em casa no sábado, no domingo, durante a semana. Eu falo, vamos para um shopping, vamos caminhar, a família toda junto, todo mundo, bota Sim. todo mundo no tênis e vamos caminhar. E caminhar não custa nada. Não custa nada. Aqui no Espaço Alternativo, eu vou, bora, pego todo mundo calça um tênis, aí bora, todo mundo para caminhar. E os meus filhos falam assim, mamãe, a senhora não existe, não. Porque, pelo amor de Deus, meu filho mais velho ligou para mim agora e falou, mamãe, a senhora está fazendo o quê? Eu falei, meu filho, estou dirigindo, estou no meio da rua. A senhora vai para onde era dessa? Eu falei, eu estou indo para um podcast. Aí ele, como assim, mãe? Hoje é sábado. Eu falei, pois é, eu vou para lá. Ele falou, então tá bom. Tchau, mãe, beijo, Deus abençoe. Então, assim, a gente passa a observar a importância de uma família. Hoje, o que vai procurar o Conselho Tutelar hoje é justamente família totalmente desestruturada. E a gente observa que eles querem transferir a responsabilidade. Cuida do meu filho, vou te entregar o meu filho. Como assim? O filho é seu, a herança é sua. Né? O filho é a herança, então fique com essa herança. E a gente precisa saber realmente lidar com essa situação. É verdade. Nosso bate-papo está maravilhoso, mas a gente vai para mais um intervalo e já voltamos. Podcast Você Crer? Oferecimento Columbus é muito bom comprar aqui. Centro Jatuarana e José Amador dos Reis. Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 992714981. Telemídia Publicidade. 992750685. Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Brasp Veículos, Rua Raimundo Cantuária, 3742. Nova Porto Velho, 99909-5200. Brasp Ciclopeças, Rua Raimundo Cantuária, 3722. Nova Porto Velho, 3222-9709. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Esmalteria Amor Sofi, Avenida Amazonas, 2456. Nova Porto Velho, 98479-7587. Para-Chocão Funilaria e Pinturas, Rua Osvaldo Moura, 7492. Bairro Tiradentes, 993720832. HGN Moda Cristã, 992341182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 992648654. Sou Bela Estética e Cabelo, 992088605. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita 12020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651. Clodoaldo Pontes Pinto. AMG Associação Mulheres Guerreiras de Candeias do Jamari, Rondônia, 993590767.
E já voltamos aqui para continuar o nosso bate-papo. Eu já peço que você compartilhe, né? Curta, se inscreva se você não é inscrito ainda no nosso canal, tá bom? E seja edificado com esse testemunho abençoado. Pastora, para a gente finalizar e para a finalização, eu gostaria que a senhora compartilhasse como que Deus, como foi seu encontro com Jesus, né? Como que Deus lhe chamou. Eu, infelizmente, não nasci num berço evangélico, né? E nem eu, nem o meu esposo. Minha sogra frequentava a igreja do bairro, lá no Esperança da Comunidade. E aí ela chamou a gente, vamos para a igreja. Para a igreja é bom, você precisa ir para a igreja. E aí a gente foi, né? A gente foi para a igreja quadrangular. E até hoje permanecemos no evangelho. Não desviamos em nenhum momento, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí você pergunta, mas foi fácil? É fácil seguir ao Senhor Jesus? Não. Mas não é mesmo. Eu costumo falar assim, se é difícil com Jesus, imagina sem Jesus. Né? Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, se você realmente se apropriar, as coisas mudam. Por exemplo, o fato de um diálogo, né? Você ora a Deus e fala, Deus, qual é a decisão que eu preciso tomar? O que eu preciso falar? A filosofia, quando você me perguntou logo no início se há um conflito, né? A filosofia, ela ajuda a pensar. Filosofia é a arte de pensar. Então, muitas pessoas usam mais a boca do que o ouvido. Ou seja, ouve menos. Isso mesmo. E fala mais. E a própria palavra de Deus diz que é a língua que é o menor membro que a gente tem e contamina todo o nosso corpo. É verdade. Então, a gente no Evangelho, né, eu tenho aprendido muito nessa minha carreira como pastora, como serva do Senhor, nós precisamos falar menos e ouvir mais. Então, o ministério na Quadrangular, ele tem nos ajudado muito, tanto no meu trabalho, como com a minha família, como com as pessoas que estão ao meu redor e até comigo mesmo, a ser uma nova criatura. Todos os dias eu falo, Senhor, eu não sei no meu trabalho quem vai estar lá, mas Tu sabe. Senhor, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida hoje, mas Tu sabe. Nossa. Então, nos dá sabedoria. Nós só precisamos disso, a sabedoria de Deus. E aprender que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nossa, isso falou muito comigo agora, porque eu era uma pessoa que falava muito e ouvia pouco, né? E no decorrer da nossa vida a gente vai amadurecendo. E aí vem as peias da vida, as peias que o Senhor permite que nós passamos, e a gente vai aprendendo, né? Assim, a gente nunca é 100%, né? Sim. Mas a gente tem tentado melhorar a cada dia, né? Ouvir mais, que era uma função que eu não tinha muito, né? Que eu não exercia muito. Mas hoje eu sei, né, que é muito importante, que a Bíblia fala, né, que até o tolo calado, ele se torna sábio. É a Bíblia que fala, gente, não é eu. Mas então eu aprendi estudando a Bíblia mesmo, me aprofundando na palavra, que realmente nós precisamos nos calar em muitas situações. E às vezes, pastora, o nosso testemunho, né? Às vezes nem precisamos pregar a palavra, nossa maneira de viver. As pessoas observam e vejam, opa, aquele ali é diferente, ele não fala muito não, mas o exemplo dele, meu Deus, eu gostaria de ser um homem, uma mulher de Deus igual àquela pessoa. Né? Então, isso é como tem aquele ditado, né, que o falar, ele convence, mas o exemplo, ele arrasta. É mais ou menos assim, né? Esse ditado que diz, né? E no pastoreio, como foi o seu chamado, né? Como que Deus chamou você e seu esposo para pastorear? A minha mãe conta que desde criança eu era líder. Desde Nossa. Criança. Na escola eu era líder de turma, na escola eu me destacava. E aí quando eu me converti ao evangelho, o pastor já falou assim, olha, pastora, a irmã, não era pastora na época, ele falou, olha, irmã, a senhora vai ser líder de criança. Eu falei, eu gosto de trabalhar com criança. E aí foi trabalhar com criança, aí depois, olha, a senhora vai ser líder disso. E eu fui com essa experiência de trabalhar dentro da igreja com jovem, com mulheres, com homem, com diácono, com várias áreas. Né? Então, o chamado, eu acho que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Minha mãe contava, minha mãe faleceu
em 2012. E ela dizia assim para mim, que quando eu era criança, eu nascia, eu cabia na palma da mão dela. E a minha mãe era maior do que eu, bem pouquinha coisa. Então, pensa, minha mãe era pequena. Nossa. E a minha mãe falou que o médico botou eu na mão dela e falou assim, ó, leve para casa, compra um maço de vela, que ela vai morrer. Minha mãe olhou para ele, minha mãe não era evangélica, minha mãe disse assim para ele, ela não vai morrer. Deus me deu ela e ela não vai morrer. E me levou para casa. E ela disse assim, minha filha, ela contava para mim, né? Ela falava assim, minha filha, hoje quando eu vejo você pregando, quando eu vejo você fazendo a diferença, eu penso naquilo que o diabo falou bem lá quando você era criança. E ele falava, essa aqui vai morrer. Leva para casa e compra. Eu bebê, recém-nascida. Né? Hoje eu tenho 50 anos. E quando eu vejo assim, a obra que Deus faz na minha vida e na vida das outras pessoas que estão ao meu redor, eu falo assim, nossa, só Deus. Só Deus. Então, o chamado no ministério, eu acho que foi igual o Kleber Lucas, né? Desde o ventre da minha mãe, que Deus já tinha um chamado. Às vezes a gente tem um chamado e a gente fala assim, não, mas não é para mim, é para qualquer um, menos para mim. Né? Mas quando você tem um chamado, você precisa entender que você pode ir para a direita, para a esquerda, mas você precisa seguir o seu chamado. É verdade. E há muitos anos atrás, eu procuro e sempre falo para Deus, Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Eis-me aqui. Então não demorou muito. Então, quando a senhora aceitou Jesus, logo depois, assim, quanto tempo demorou para a senhora ser chamada ao pastoreio? Para mim o meu pastor, ele chegava para mim e ele falava assim, Marina, você vai assumir uma obra, Deus falou comigo. E eu tinha muita liberdade com o meu pastor e eu falava assim para ele, não, mas Deus não falou comigo não, não, eu vou ficar aqui auxiliando aqui. E ele falava assim, Marina, você precisa ir para uma igreja, você precisa ter o seu rebanho. E aí eu falava, não, agora não. E assim, sempre que ele me via, ele falava isso, né? Porque o meu superintendente era de uma outra igreja, quadrangular, mas não onde eu congregava. Sim. E aí, de tanto ele dizer que eu tinha chamado, eu falei, então eu vou. Na minha igreja nós temos o Instituto Teológico Quadrangular. Ah, sim. Que forma pastores, né? Eu falei, então eu vou fazer. E aí fiz o Instituto Teológico, passei a ser realmente pastora, tanto eu como meu esposo. E Glória hoje a também Deus. eu faço, sou professora, né, formadora de opiniões, formo sim. pastores, pastoras também. E estou no ministério já há muitos anos, louvando e engrandecendo o nome do Nossa. Senhor. E volto a dizer, é fácil? Não. Não é fácil. Mas também posso dizer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Glória a Deus, aleluia. Nossa, pastora, estou impactada com a sua história, né? Realmente a gente está fechando esse mês das mulheres com chave de ouro. Obrigada. Porque realmente a gente não pode desistir. Né? E realmente quando Deus chama, a gente se sente incapaz. Mas é para sentir mesmo, porque quem vai dominar, quem vai nos capacitar é o Senhor. Né? Então, Ele vai direcionar os nossos passos. Ele vai nos orientar. Né? Como Jeremias, né? Que Jeremias falou, Senhor, eu não sei falar. Né? Mas o Senhor falou, eu vou colocar a palavra na tua boca. E assim o Senhor faz com a gente. Né? Porque Ele deixou Jesus, né? Quando morreu e ressuscitou, Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para estar nos auxiliando, né, pastora? E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final, né? Para essas mulheres, né? Às vezes improváveis, que não têm expectativa, né? Que estão aí desesperadas ou tristes ou ansiosas, né? Com a sua família desequilibrada, né? Destruída. Que conselho a senhora daria para essas mulheres? Eu diria assim, primeiro que, voltando ao que eu já disse logo no início, o lugar da mulher é aonde ela quer. Mulher, conquiste o seu espaço de esposa, de mãe, de mulher empoderada. Né? Estamos encerrando o mês da mulher e nós precisamos, nós mulheres, nos olharmos no espelho e falar assim, eu posso, eu quero e eu vou conseguir ser uma profissional, uma esposa e uma mãe. Não esquece, diante de tudo, de orar a Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, a tua serva, usa a mim.
Amém! Glória a Deus! Obrigado, pastora, pela sua presença aqui conosco, né? Que Deus abençoe poderosamente e lhe dá muita saúde, disposição para a senhora continuar, né, nesses desafios aí, né? Que é complicado, né? Mas que Deus está lhe dando sabedoria para administrar o seu tempo, né? Então, que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Amém. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe. Meu Deus, que bate-papo abençoado, né, que acabamos de finalizar. Meu Deus, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Obrigado por você ter ficado até aqui, né? E não esqueça de compartilhar, como eu já disse, se esse testemunho falou profundamente com você, comente aqui a sua experiência, né, o seu testemunho, né, de fé que Deus já fez na sua vida. E se você deseja, né, participar, né, aqui conosco no nosso bate-papo, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela e fale com a nossa produção, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem final para todas vocês, mulheres, né? Finalizando esse mês, né? Esse mês em comemoração, né, ao Dia Internacional da Mulher, que foi do dia 8. Eu quero falar para você que você é uma bênção, que você foi chamada nessa terra para fazer a diferença. Então não se esconda, né? Não se retraia, mas deixa esse brilho do Senhor transparecer. Vá em frente, seja corajosa, seja insistente. Se você tem um sonho, vai até o fim. Deus é contigo, Deus é com você, tá bom? Então, leve essa mensagem que Deus, Ele tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Que Deus abençoe poderosamente a cada um. Eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores. Que Deus abençoe poderosamente vocês, tá bom? E nós nos encontramos no próximo episódio. Você crê? Podcast Você Crer? Oferecimento Columbus é muito bom comprar aqui. Centro Jatuarana e José Amador dos Reis. Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 992714981. Telemídia Publicidade. 992750685. Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Brasp Veículos, Rua Raimundo Cantuária, 3742. Nova Porto Velho, 99909-5200. Brasp Ciclopeças, Rua Raimundo Cantuária, 3722. Nova Porto Velho, 3222-9709. AtiTransfer Personalizados, 99264-1022. Esmalteria Amor Sofi, Avenida Amazonas, 2456. Nova Porto Velho, 98479-7587. Para-Chocão Funilaria e Pinturas, Rua Osvaldo Moura, 7492. Bairro Tiradentes, 993720832. HGN Moda Cristã, 992341182. Loja Virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 992648654. Sou Bela Estética e Cabelo, 992088605. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651. Clodoaldo Pontes Pinto. AMG Associação Mulheres Guerreiras de Candeias do Jamari, Rondônia, 993590767.